Vamos lá, então, iniciando a gravação aqui. Vamos lá. Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube do Dog Mbappé. E hoje eu vou reagir aqui, tá, ao programa da Jovem Pan, que eu gosto bastante depois dos jogos aí à noite, né? Ter o pilhado aí. Vamos ver, vamos assistir aqui. Vamos lá. Boa noite, amigo. Bom dia, bom dia. Uma noite, na verdade, nada boa para os dois finalistas da Copa do Brasil. Mas verdade. eu acho a noite menos pior, apesar do resultado ter sido pior, do São Paulo. Porque o São Paulo jogou. O São Paulo teve chances de gol. O São Paulo perdeu um pênalti. O São Paulo teve 2 bolas na trave. O São Paulo jogou futebol. O São Paulo teve vontade de ganhar. Agora o Flamengo continua aquela várzea. O Flamengo continua aquela piada. Aquele vexame que já vem sendo rotina. Não jogou nada contra o Goiás. O Goiás que estava só 1 ponto da zona do rebaixamento. O Flamengo conseguiu ter uma chance de gol contra o Goiás. Então a gente tem que falar sobre essa vergonha do Flamengo, sobre a derrota do São Paulo jogando bem. Agora uma coisa é verdade. Se não ganhasse, se perdesse pro Goiás, eu acho que aí o São Paulo ia cair, hein? Ou será que não, hein? Que não foi um jogo péssimo desse time reserva do São Paulo. Lá. O resultado não diz o que foi a partida. E ainda mais, na minha opinião, com um pênalti meio mequetrefe. Poderia ter sido marcado, mas o Marinho faz um espetáculo. O jogador do São Paulo só estica o braço. Não sei se foi pênalti, eu não marcaria, vou perguntar pra mesa. Eu também não achei pênalti. Mas assim a gente começa foi fora da área, nosso Canelada com os dois finalistas decepcionando antes da final da Copa do Brasil. Boa noite, Fábio Piperno. Boa noite, Bruno Prado. Bruninho, um São Paulo. Primeiro a gente vai falar do São Paulo, o jogo acabou de terminar. Que não decepciona tanto o seu torcedor. Porque era um time reserva e não jogou mal, né, Bruno? Principalmente no primeiro tempo. O São Paulo jogou bem, só que o Fortaleza aproveitou suas chances e teve... Não, quem jogou bem foi o goleiro do Fortaleza, que jogou muito bem, né? O Fortaleza aproveitou as oportunidades que teve. Esse pênalti mequetrefe mas não jogou, não marcaria, né? Não. Não jogou. Boa noite, pilhado, boa noite a todos. O São Paulo não fez um jogo ruim, não. Primeiro tempo perdeu um pênalti com o Rames Rodrigues, depois teve bola na trave, 2 bolas na trave. Poderia ter virado pelo menos com empate. Segundo tempo já não foi tão bom. Também acho que o pênalti o Marinho força bastante. É um pênalti que ele sente lá, o Michel Araújo estica o braço e o Marinho acaba se jogando. Mas, de qualquer maneira, é um... Você marcaria? Não marcaria. E o São Paulo, ele poderia ter saído com empate, pelo menos. Não foi um jogo ruim, é um time que tenta jogar, briga, luta. Acho que essa é a maior diferença para o Flamengo, né? O Flamengo, ele praticamente não criou nada contra o Goiás. O São Paulo nem sempre joga bem. Muitas vezes não joga bem. Mas é um time que sempre tenta ir no seu melhor, no seu máximo, sempre tenta... tem alguma coisa o jogo do São Paulo, mesmo que ele não jogue bem. Mas não conseguiu o resultado. O São Paulo só vai se preocupar com o Campeonato Brasileiro depois da final de domingo, mas a tabela aí é um lado bem ruim do resultado do São Paulo. O São Paulo está mal no Campeonato Brasileiro. O São Paulo não ganha há 8 rodadas no Brasileiro, há 2 meses, está a 4 pontos da zona de rebaixamento, está distante nesse momento de uma zona de Libertadores, mas até o jogo de domingo, a grande maioria de torcedores do São Paulo, de todo mundo que está ali dentro do São Paulo, não vai se preocupar muito com isso. O São Paulo está todo voltado para a final da Copa do Brasil. Se ganhar a Copa do Brasil, vai ser considerado um sucesso no ano para o São Paulo. Vai ganhar um título nacional depois de muito tempo, vai ser um título muito comemorado. E aí somar os pontos que precisa para não cair no Brasileiro. E vai jogar leve o Brasileiro se ganhar a Copa do Brasil. Se perder... aí vai ter uma reta final de Brasileiro mais difícil, primeiro tendo que sair lá de baixo, aí distante de uma classificação a Libertadores. São Paulo não disputou a Libertadores nos últimos 2 anos, mas por enquanto o torcedor do São Paulo, o pessoal que está na comunidade são paulina, vamos dizer assim, pensa no domingo, né? Domingo é o jogo que vai definir se o São Paulo vai ter um ano bom ou ruim. O São Paulo jogou tudo na Copa e domingo vai terminar a Copa. Hoje eu acho que o torcedor são paulino não tem que estar puto, não. Eu acho que o torcedor São Paulino hoje fez um bom jogo. Era um time totalmente reserva, esse time do São Paulo. Inclusive, uma pena o Rames Rodrigues ter perdido o pênalti.
Porque ele fez uma boa partida. Time reserva, né? Mas o nosso lateral, ele é horrível, né? Vamos falar a verdade, né? Pelo amor de Deus. Não dá, não. Não dá pra ter. São Paulo vai precisar aí. Se ano que vem a gente conseguir, né, essa classificação pra Libertadores pela Copa do Brasil, acho que é a única forma do São Paulo conseguir essa classificação também, vai ter que ter pelo menos 3 times, e 3 times competitivos, porque todas as competições, né, já não tem mais bobo no futebol, né? Você pode cair aí daqui a pouco no Paulistão, se você não começar o ano bem. Depois? O Rames hoje, ele faz o gol, ele bate uma falta na trave, ele cobrou todas as bolas paradas do São Paulo, inclusive cobrou bem escanteios, faltas na área. Ele não foi mal no jogo. E aí ele perde o pênalti, né? Que o goleiro do Fortaleza defende ali. Qual é o nome dele? É João Ricardo. Goleiraço, ele defende o pênalti do Rames Rodrigues. E aí tem até uma certa injustiça por uma boa atuação do Rames. Eu acho que o torcedor São Paulino hoje, ele não tem que estar insatisfeito. Mas ele tem que estar preocupado, Piperno. Porque já são 8 jogos sem vencer no Brasileiro. A gente falou no Canelada de hoje. O São Paulo está a 4 pontos da zona do rebaixamento. É claro, tem que se preocupar com a final. O próprio Vampeta disse hoje, cara, não dá pra não poupar. É o jogo da vida do São Paulo. Faz 15 anos que o São Paulo não conquista um título tão importante, que foi o Tri Brasileiro em 2008. A Sul-Americana de 2012 é menos importante. Ou seja, tinha que poupar. Eu também pouparia. O Flávio Prado não pouparia o time inteiro. Ele falou hoje isso, que ele acha perigoso. Mas 4 pontos da zona de rebaixamento, eu sei que o torcedor hoje não tá ligando pra isso. O Flávio Prado é o defensor do Gabigol. É um provável título ali dentro do Morumbi, lotado. O advogado do Gabigol. Mas depois, né, Piperno, isso pode trazer consequências no Brasileirão. Boa noite, Pilhado. Boa noite aos colegas, sem dúvida nenhuma. Esse resultado ele não acabou ainda. Esse resultado ele vai ser digerido até a final. Se o São Paulo for campeão, ninguém vai se lembrar que o São Paulo perdeu pro Fortaleza. Mas se o São Paulo deixar o título escapar, aí vem aquele remorso, aí vem a retrospectiva de tudo que aconteceu nesses 2 meses e da pífia campanha de time pequeno que o São Paulo faz no Campeonato Brasileiro. O gigante, São Paulo é enorme. São Paulo, que tem toda a chance de desencalhar em relação a grandes títulos no final de semana, é o favorito para isso, mas é o São Paulo que, de novo, faz um brasileiro muito ruim. E veja, é o 3º campeonato brasileiro consecutivo, por exemplo, que o São Paulo faz campanhas piores do que as do Fortaleza. E aí eu conversava com o Bruno há pouco, né? Veja, vamos imaginar que o São Paulo não conquiste o título. Não estou dizendo que vai acontecer isso. Acho até que o São Paulo é favorito. Quero imaginar mas isso vamos imaginar não. que o título escapa. Aí daqui 2 rodadas, o São Paulo empata com o Corinthians. Resultado normal. Vai ser tenebroso para os dois, porque esse grupo de baixo, principalmente o Vasco, ele está dando sinais de reação. Eu não acho que o São Paulo vai cair, longe disso. Mas, assim, o São Paulo não precisaria passar algum tipo de susto nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que é muito, mas muito perigoso o que está acontecendo com o São Paulo. E hoje, excepcionalmente contra o Fortaleza, eu também pouparia, porque, afinal de contas, decisão de Copa do Brasil virou final de Copa do Mundo para o São Paulo, um time que está na fila desde 2008, em relação a títulos importantes. Mas que a situação é muito perigosa, Flávio Prado, você falou hoje no Bate-Pronto que você não pouparia o time inteiro, porque realmente é um perigo no Brasileirão. Agora, é um perigo, mas também eu acho que o torcedor está confiante, porque o São Paulo tem atrás dele o Corinthians, que hoje joga pior que o São Paulo. Corinthians joga pior que o São Paulo. Eu acho que tem mais chances do Corinthians passarem numa zona de rebaixamento do que o São Paulo. Tem ali o Goiás. O Goiás, que jogo trágico hoje com o Flamengo, que a gente vai falar. 2 bostas dentro de campo. Um futebol horroroso. Mas, meu Deus do céu, parecia que eu estava assistindo a Série D do Campeonato Brasileiro, hoje no jogo entre Goiás e Flamengo. Também tem menos futebol que o São Paulo. Bahia. Aí pode ser que recupere, porque contratou muito, tem treinador novo, pode ser. Santos e o Vasco, são esses ali que vão brigar. O Santos venceu a última partida e tem um elenco. O Santos não joga nada.
mas tem bons jogadores. O próprio Vamp fala, tem o Soteldo, tem o Marcos Leonardo, tem jogadores ali que têm qualidade nesse Santos. Tem o João Paulo no gol. Agora, o Vasco também gosto do futebol dele. Tá se recuperando e muito, mas tá bem longe, 8 pontos no São Paulo. Ou seja, é uma situação também que ainda não é dramática do São Paulo no Brasileirão, mas pode se tornar. Pilhado, boa noite. Eu falei que não pouparia, porque eu achava que o São Paulo tinha que jogar uma partida competitiva contra o Fortaleza e, sinceramente, não achava que jogaria se não tivesse pelo menos uma parte dos titulares. Mas a verdade é que o São Paulo jogou uma partida competitiva. O resultado não condiz com o que foi o jogo, não. O São Paulo mereceu pelo menos um empate. O São Paulo teve 2 bolas na trave, perdeu um pênalti. Claro, tudo isso é erro, né? Bola na trave, pênalti perdido é erro. Mas, principalmente no primeiro tempo, o time do São Paulo não mereceu virar com um placar adverso, se bem que com a zaga titular talvez não acontecesse o gol que aconteceu. Enfim, mas a verdade é que o São Paulo foi competitivo. Só que não tem o mesmo entrosamento, a volta não é tão rápida e acabou tomando 2 gols, depois tomou o segundo gol, deu uma bagunçada mesmo, aí não conseguia mais chegar. Aí achou um gol na única falha do goleiro João Ricardo, que foi muito bem no jogo. Ele falha na saída de bola e o Ramos faz um belo gol. E aí tentou no final do desespero e não conseguiu. O problema todo é que o São Paulo não ganha 8 jogos. Isso significa 21% do campeonato. 1/5 do campeonato, consecutivamente, São Paulo não ganha. É complicado isso, gente. É muita coisa. É muita coisa. Aí, ok. Eu concordo com o Pipeno quando ele fala. É difícil pensar no São Paulo caindo. O problema todo é qual será a reação se não vier o título domingo. Acho que se vier o título, vai no embalo. Na quarta-feira tem um jogo contra o Coritiba, que o São Paulo tem um jogo a menos, é bom lembrar. Esse jogo. É o jogo com o Coritiba. Então, se ganha a final, se é campeão, vai ter aquela euforia e tal. E na euforia vai aí, passa batido, acho que chega. Agora, se perder, e baseado no que a gente viu contra o Del Valle, o São Paulo entrou em luto, né? Depois do jogo contra o Del Valle, o São Paulo ficou de luto. O São Paulo acabou, aquilo morreu. O Rogério Ceni praticamente caiu naquele jogo e depois foi sendo empurrado, levado, mas acabou caindo. Qual será a consequência do São Paulo se ele perder a final? E com essa sequência terrível no Campeonato Brasileiro. É muito difícil imaginar que o São Paulo vai perder do Flamengo. Mas tem um fator. O Flamengo, ele tá brigando com ele mesmo, tá essa confusão toda, e morde, e dá soco, e não sei o que tá. Mas tem um detalhe que pega. O Flamengo é melhor que o São Paulo. Sim. Se você fizer um cara a cara aqui, provavelmente vai dar uma goleada do Flamengo. Um contra um. Vai dar uma goleada do Flamengo. Então, esse é um fator que a gente não pode esquecer. É melhor em brigar, né? Brigar, batendo torcedor, isso aí o Flamengo tá sendo melhor mesmo, né? Idiota é o torcedor, né? Quer dizer, o time do Flamengo é melhor que o time de São Paulo. Flávio, mas nome não joga. Não joga. O Flamengo não tá jogando nada. É verdade. O Flamengo não tá jogando nada. Hoje nem Bruno Henrique jogou, Pedro não jogou, ninguém jogou. Concordo 100% com isso. O Flamengo não tá jogando nada. Mas ele tem material humano para jogar. E se ele jogar no domingo tudo que pode, é difícil, quase impossível. Eles estão brigando para não ganhar, né? Estão fazendo força para não ganhar. Mas ele tem material humano para ganhar. Se acerta um jogo... Como fez contra o Botafogo. Isso, vamos parar de palhaçada, vamos jogar bola, vamos deixar de encher o saco do treinador, vamos jogar bola. Ele pode chegar no Morumbi e ganhar. O São Paulo, ele ganhou do Sport 2-0 no Recife, tomou 3-1 aqui. Foi para os pênaltis, é o Sport, não é o Flamengo. Então, a consequência de uma eventual derrota do São Paulo, que é uma euforia muito grande, e essa somatória de resultados ruins do brasileiro e essa pequena distância da zona de rebaixamento, esse conjunto todo pode ser complicado. Gente, mas a gente tá falando do jogo do Flamengo contra o Botafogo, né? Aí também não dá pra querer enganar torcedor. Porque tá bom, você falou do jogo contra o Botafogo. Então vamos lembrar, Atlético Paranaense, vexame, 3-0. Aí antes do Botafogo teve o Internacional, um jogo horroroso, 0-0 em casa. Aí depois teve 3-2 no Curitiba, uma vitória que engana o torcedor, porque foi uma bosta de jogo também. Aí, logo depois desse jogo, que aí eu não lembro mais... O jogo foi antes do jogo contra o Botafogo. Sim, então, aí teve São Paulo, 1-1 no Maracanã, jogo horroroso do Flamengo, que o São Paulo merecia ganhar, o Flamengo achou o empate no final com um pênalti mequetrefe.
3-0 do Cuiabá, com o jogador do Flamengo rindo no meio-campo e abraçando o rival. Tem muito mais jogo ruim do que jogo bom. Esse Flamengo de hoje, ele não passa esperança nenhuma. Tudo que você está falando tá ok. Você está mostrando números, o Flamengo não está jogando nada, tendo briga, tá bagunçado na organização, tudo ok. Mas é um jogo só, Domingo. E de vez em quando ele joga bem. O São Paulo poderia ter decidido o título no domingo passado. A atuação do Flamengo foi medonha. São Paulo poderia ter decidido, mas não decidiu. São Paulo é favorito? Claro que é favorito, por tudo isso que você está falando. Basta empatar e tal. Tem só um problema que não custa realçar de novo. É engraçado, né? Essa imprensa fica falando como se o São Paulo também não jogasse bem. Como se lá não tivesse jogador, o São Paulo respeita todos os jogadores que estão do outro lado do Flamengo. E parece que não tem isso aí. Parece que é o Flamengo que quer deixar o São Paulo ser campeão. E não é muito bem por aí, não. O Flamengo tem mais Se fosse assim, o Flamengo já teria caído há muito tempo na Copa do Brasil. time que o São Paulo. Mas preferia enfrentar o Flamengo do que o Grêmio na Copa do Brasil, se fosse para enfrentar, né? O Grêmio, ele é muito mais competitivo nessas fases finais. Não dá pra time. Se for o dia bom. Ué! Entendeu? Mas pode ser um dia bom do São Paulo também, né, gente? E é o normal que seja. Olha a partida que o São Paulo fez contra o Corinthians. Uma partidaça. E é uma coisa que eu venho falando do São normal Paulo que você, que... sabe? Só seguro. Jogo horrível, 0-0, São Paulo é campeão. Assim, é uma coisa que eu tenho falando do São Paulo, que é um risco. O São Paulo, ele joga tudo na Copa. É isso. O ano do São Paulo se resume a ganhar ou perder a Copa do Brasil. E fez bons jogos, né, Bruno? É o que eu falo. Se você for pensar no São Paulo recente, ele fez mais jogo bom que o Flamengo. certeza. 2 contra o Palmeiras e 1 contra o Com Corinthians. certeza. Assim, essa gestão do São Paulo, E contra o Flamengo no Maracanã. essa gestão que vai acabar agora o primeiro mandato do Júlio Casares, que vai ter o segundo, ele está reeleito. Isso aí é uma coisa protocolar, a eleição. Não sei nem se vai ter outro candidato. Mas essa primeira gestão, ele pode terminar com um título paulista e com um título de Copa do Brasil, que o São Paulo vinha fazendo nos últimos anos, se você olhar por esse lado, é ótimo. Mas não é uma gestão exatamente de reestruturação. É uma gestão que apostou em tiro curto para tentar ganhar alguma coisa. Os problemas são mais ou menos os mesmos que existiam. Aí apostou tudo, 2021, apostou tudo no Paulista. Ganhou. Só que o Paulista não tem mais esse efeito de... a partir de agora é outra coisa. Como já teve no Corinthians em 77, no Palmeiras em 93. Hoje o Paulista não tem esse efeito. E o São Paulo faz um péssimo brasileiro. Ele fica em 12º, eu acho, por aí. Fica em 12º ou 13º. Faz um brasileiro ruim, cai nas Copas, cai pro Palmeiras na Libertadores, cai pro Fortaleza na Copa do Brasil. Aí ano passado, vice do Paulista... Aí foi para, de novo, mesmo igual esse ano, brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana. Priorizou as Copas. Sim. Fez um brasileiro ruim, chegou a ficar perto da zona, depois foi para 9º lugar. Mas chegou numa semifinal e numa final. São Paulo, ano passado, chegou em 2 finais e uma semifinal. Mas não ganhou nenhum. Então, fracasso. E esse ano, no Paulista não ganhou e, de novo, foi nas 2 Copas. Uma Copa já foi. Sobrou a outra. É meio que o tudo ou nada, assim, é uma E coisa sendo meio realista, risco, né, Bruno? assim. É o que o São Paulo pode ganhar. Sim. O São Paulo, com esse elenco, não pode ganhar ainda um brasileiro. Sim, Agora, Exatamente, né? É exatamente isso, né? O São Paulo joga pelas Copas. E ponto final. E o Dorival já avisou isso há muito tempo. Não vai jogar pelo brasileiro, gente. O brasileiro é uma provocação pela questão do rebaixamento. Mas o São Paulo não vai conseguir chegar na Libertadores pelo Brasileirão. O único momento que o São Paulo pode é a Copa do Brasil agora. Era Sul-Americana. Aconteceu de perder. Mas agora tem que ganhar. Esse título tem que vir. Não tem essa. Esse título tem que vir. O Dorival, ele é um treinador que disputa Copas. Não Liga. Ele não é um treinador para disputar a Liga do Brasileirão, não. uma Copa E é óbvio que o São Paulo é o que tem para jogar, gente. Que comentário eu entendo bosta isso esse, de a né? necessidade de ganhar, mas eu acho que reestruturar o clube não é exatamente isso. Reestruturar o clube é fazer o que o Bandeira de Melo fez, é fazer o que o Paulo Nobre fez. Mesmo que, eu sei que a gente não... Eles ganharam, meu filho, eles ganharam o título. Mas o Paulo Nobre ganhou, né? Ganhou no 3º ano. Com o Paulo Nobre Já no comando, era o segundo mandato. já era o segundo Torcedor vive de título, meu amigo. mandato. Até pelos Título. 2 anos. Aquele Eu ano não sei que o Palmeiras porque quase também uma cai em conquista 2014, dá um era ele. alívio. Uma conquista dá um alívio para a diretoria também. Essa é a aposta do Casares.
Mas, assim, é uma coisa mais de que pode funcionar. Eu não estou condenando totalmente, mas eu não sou dirigente de nada, não tenho essa responsabilidade. Mas para mim, o ideal seria fazer diferente. Reestruturar o clube. Fazer diferente o quê? Perder a Copa do Brasil? Dá pro Flamengo? Reestruturar o clube e falar claramente. Eu sei que a gente não ganha faz tempo, mas se a gente não botar a casa em ordem, isso aqui vai explodir. Então, mas, Bruninho, vamos lá. Se você for pensar, tá? Eu entendo o seu pensamento. Sim. Mas no pensamento do Casares também tá dando muito certo. Sim. Porque, ó, só a classificação do São Paulo já rendeu 30 milhões de reais pro São Paulo. Então, já tá equilibrando o caixa. Se o São Paulo for campeão da Copa do Brasil, ele vai ganhar 100 milhões nessa brincadeira. Sim. Ele vai ganhar 30 milhões de reais. Mas isso não é o suficiente para reestruturar um time. 100 milhões de reais não é. Isso aí não é para reestruturar time nenhum, não. Isso aí não é, né? Isso aí não é uma reformulação de time, não é uma mudança do São Paulo. Isso aí não é. A renda do jogo. E ele vai ganhar 70 milhões de reais com o título. Ou seja, 70 mais 30, 100. Mais 30 da semifinal, 130 milhões. Olha o quanto isso equilibra o caixa também. Tem que pensar isso também, né? Porque a conquista, ela bota muito dinheiro no clube que pode recuperar o clube mais pra frente. Fora venda de camiseta, tudo mais, né? Meio loteria, assim, é meio caro ou coroa. Se der, ano passado, São Paulo apostou cara e deu coroa. Esse ano, talvez, aposte cara e dê cara. É meio lotérico, assim, jogar na Copa. Assim, pode uma bola, tá tudo bem, tá 0-0, campeão. Uma bola aos 49 do segundo tempo, bate na cabeça de alguém e entra. Vai tudo por água abaixo, assim. Você joga muito na loteria, que pode dar certo. O São Paulo chegou na loteria, né? O São Paulo chegou, passou do Palmeiras na loteria, foi sorte. Contra o Corinthians, foi muita sorte também, foi loteria. Lá dentro do Maracanã também foi uma loteria, né? Foi sorte. Não foi competência do São Paulo, né? São Paulo não tem competência pra ganhar, né? Pra ganhar fora de... Não é porque no Brasileirão não está ganhando, como diz, o Dorival não é técnico pra Liga. Esquece que ele vai ganhar um Brasileirão, gente. Ele vai vir pra ganhar Copa. Campeonato de mata-mata, é isso. Ele é um técnico pra isso. E o São Paulo está montado para isso. Eu acho até que vai dar certo, acho que vai ganhar. Mas assim. Agora você tá afinando, né? Agora você tá afinando, né? Aí dá um e acertar. Esses caras é foda, velho. Eles excomungam, falam o que quer primeiro. Aí depois, não, depois pode ser que ganhe. Aí porque daí chega na final lá e o São Paulo ganha. Aí fala, não, mas eu falei que o São Paulo ia ganhar, não sei o quê, né? Mas. Não é isso que você queria falar realmente, né, meu amigo? No Fortaleza, no primeiro tempo. O São Paulo melhor, o Fortaleza faz um gol e acabou. Sim, eu acho que é muito. Se você for pensar também no Flamengo, é ainda mais fracasso, né? Porque o Flamengo tem pelo menos, 1, 2, 3, 4, 5, pelo menos 5 jogadores que ganham mais de 1 milhão por mês. Sim, esse ano é um ano. Né? O Flamengo tem a maior folha salarial do Brasil. Para um ano vexatório. Hoje escalou um monte de titular. Sim, um bando de titular. Hoje tinha Pedro, tinha Bruno Henrique, tinha o Thiago Maia, tinha o Fabrício Bruno, tinha um bando de titular. Deu uma saída lá assustadora. Nossa Senhora. o Rossi que estreou. Então, é aquilo. A gente vai falar também já dessa situação bizarra do Flamengo. O jogo do Flamengo hoje foi ridículo, nível de Série D. Aí. Do Campeonato Brasileiro. Para vocês terem ideia, o melhor em campo foi o vexame do Cebolinha. Pro Cebolinha ser o destaque do jogo entrando no segundo tempo, lance, porque o jogo foi muito ruim. Lance do Cebolinha não vi não, vou dar uma olhada agora. Bem, esse aí foram os comentários aqui da Jovem Pan Esportes, né? É um programa que eu particularmente gosto da apresentação do Pilhado aí também, né? Ele começa bem diferentão aí o programa, gosto bastante. Apesar da bancada não ser tão favorável ao São Paulo, né? Mas tem aí o Pilhado que entende, né? O que é o São Paulo um pouco, né? Ele entende o que é o São Paulo. Por mais que ele é torcedor, ele é o mais imparcial da mesa aí. Essa é a realidade, tá legal, pessoal? Bem, esses foram os reacts. Se você gostou do vídeo, lembre-se de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal também, que é muito importante, tá bom? Pra gente poder crescer cada vez mais e mais e mais. Então, um beijo no coração de vocês e até a próxima. Fui!